Ele achou que era o fim, o destino surpreendeu. Ele pensou que era o fim da linha, que a vida tinha esgotado suas cartas. Mas o que ele não sabia é que uma esquina qualquer guardava a chave para reescrever sua história. Luiz Alberto arrastava os pés pela calçada fria da Avenida Paulista, o peso do mundo esmagando seus ombros já curvados não só pela idade, que beirava os 40 e poucos, mas pelas incontáveis noites em claro, cada uma delas um prego a mais no caixão de suas esperanças. O asfalto ainda úmido da garoa fina que teimava em cair naquela manhã de terça-feira, refletia as luzes pálidas dos faróis e dos prédios espelhados, transformando a paisagem urbana numa pintura borrada, melancólica como a alma dele. Cada passo era uma batalha contra a inércia, contra a voz que sussurrava em seu ouvido que desistir seria mais fácil, um alívio merecido depois de tanto lutar em vão. Perdera o emprego na pequena gráfica do bairro havia 6 meses, uma daquelas notícias que chegam como um soco no estômago, tirando o ar e a cor do mundo. Depois disso, foi uma sucessão de portas fechadas, de currículos amassados e ignorados, de olhares de pena que feriam mais do que qualquer insulto. A jaqueta de ensurrada, sua fiel companheira, já não aquecia como antes, ou talvez fosse o frio que vinha de dentro, gelando os ossos e a vontade. As economias, minguadas, evaporaram como fumaça, e o aluguel do quartinho nos fundos de uma pensão na Bela Vista começava a atrasar perigosamente. Ele parou em frente a uma vitrine qualquer, não para ver os produtos expostos, mas para encarar o reflexo de um homem que mal reconhecia. Cabelos escuros, antes cheios, agora rareavam e mostravam um grisalho teimoso nas têmporas, olheiras profundas como crateras, a barba por fazer de vários dias conferindo-lhe um ar ainda mais desleixado. Era o retrato da derrota, pensou com um amargor que lhe subiu à garganta. Foi nesse instante, enquanto contemplava sua própria ruína espelhada, que um esbarrão quase o derrubou. Uma moça, uns 20 e poucos anos, talvez 30, com uma explosão de cachos castanhos escapando de um gorro colorido e um sorriso que parecia capaz de iluminar a manhã cinzenta, desculpou-se com uma vivacidade que contrastava brutalmente com o estado de espírito dele. Mil desculpas, moço. Eu sou uma estabanada, vivo tropeçando nos meus próprios pés, ela disse, a voz clara e melodiosa, os olhos castanhos faiscando com uma energia genuína. Luiz Alberto apenas resmungou algo ininteligível, querendo sumir dali, evitar qualquer tipo de interação humana que pudesse de alguma forma perfurar a bolha de apatia que o envolvia. Mas ela não se afastou. Em vez disso, inclinou a cabeça, observando-o por um instante com uma curiosidade que não era invasiva, mas estranhamente gentil. Você parece precisar de um café quente. Mais do que eu, que só estou atrasada para entregar essas encomendas, ela continuou, indicando com um gesto uma bolsa de tecido colorida que carregava a tiracolo, de onde escapava o aroma adocicado de alguma coisa assada. Luiz Alberto franziu o senho. Quem era aquela garota? Uma vendedora ambulante? Uma dessas pessoas que distribuem panfletos religiosos? Ele estava prestes a dispensá-la com uma rispidez calculada quando ela tirou da bolsa um pequeno embrulho de papel pardo. Olha, eu trabalho aqui perto, numa padaria artesanal. Sobrou esse pão de mel de ontem, mas ainda está uma delícia. Aceita? Por conta da casa, pelo esbarrão. Ela estendeu o pacotinho, e o cheiro de especiarias e chocolate invadiu as narinas de Luiz Alberto, despertando uma fome que ele nem sabia que sentia. Hesitou. A desconfiança era um escudo antigo, difícil de largar. Mas havia algo no olhar dela, uma sinceridade desarmante, uma luz que ele não via há muito, muito tempo. Talvez fosse a fome, talvez fosse o cansaço de ser sempre o mesmo Luiz Alberto amargurado, mas ele estendeu a mão e pegou o pão de mel. Obrigado, murmurou, a voz rouca pelo desuso. Ana Clara, ela se apresentou, o sorriso se alargando. E você? Por um momento, ele quase esqueceu o próprio nome. Luiz Alberto. Prazer, Luiz Alberto. Quem sabe a gente não se esbarra de novo por aí? Mas tomara que sem tropeções da minha parte, ela piscou, e antes que ele pudesse formular qualquer resposta, ela se despediu com um aceno rápido e seguiu seu caminho, apressada, mas deixando para trás uma pequena fenda na muralha de gelo que Luiz Alberto havia construído ao redor de si. Ele ficou ali,
parado, o pão de mel na mão, o cheiro doce misturando-se ao ar poluído da cidade. Um gesto simples, inesperado. Uma gentileza gratuita num mundo que parecia ter se esquecido do significado dessa palavra. Ele deu uma mordida no pão de mel. Era realmente delicioso. E por um instante fugaz, quase imperceptível, sentiu algo diferente de desesperança. Uma minúscula semente de curiosidade? Ou seria outra coisa, algo que ele nem se atrevia a nomear? A manhã ainda estava cinzenta, a vida ainda era dura, mas o peso em seus ombros pareceu só um pouquinho mais leve. Ele olhou na direção em que Ana Clara sumira, uma mancha colorida na paisagem monocromática de seus dias. Talvez, só talvez, nem todas as portas estivessem fechadas. Aquele encontro, tão banal e ao mesmo tempo tão singular, plantara uma interrogação em sua mente, uma pequena chama que resistia a se apagar no meio da tempestade. Ele ainda não sabia, mas aquele pão de mel era um simples alimento, que era o primeiro elo de uma corrente de acontecimentos que o puxaria, lentamente, de volta à superfície. A cidade continuava seu ritmo frenético, indiferente aos dramas individuais que se desenrolavam em suas entranhas, mas para Luiz Alberto, algo havia mudado. Um grão de areia na engrenagem enferrujada de sua existência. E às vezes um único grão é o suficiente para começar a travar o mecanismo da desgraça. Ele guardou o restante do pão de mel no bolso da jaqueta, como se fosse um tesouro, e retomou sua caminhada, mas agora, havia um quê de diferente em seu passo, uma hesitação menor, uma sombra de propósito que antes não existia. A imagem do sorriso de Ana Clara, teimosa, persistia em sua mente, um contraponto à sua própria carranca habitual. O dia ainda seria longo e difícil, ele sabia, mas a perspectiva de um novo encontro, por mais improvável que fosse, acendia uma fagulha. Ele não era de acreditar em sinais, mas aquele esbarrão, aquela gentileza inesperada, parecia carregar um significado oculto, uma mensagem cifrada do destino que ele pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma leve inclinação para tentar decifrar. A vida com suas ironias, às vezes nos surpreende nos momentos mais improváveis, usando os mensageiros mais inesperados. E Ana Clara, com seus cachos rebeldes e seu sorriso luminoso era sem dúvida uma dessas surpresas. O asfalto ainda estava molhado, mas Luiz Alberto percebeu que a garoa havia parado. Um tímido raio de sol tentava romper as nuvens densas. Um pequeno detalhe, quase insignificante, mas que naquele momento, pareceu carregar um simbolismo imenso. Os dias que se seguiram ao encontro fortuito com Ana Clara não trouxeram nenhuma mudança mágica na situação de Luiz Alberto. As contas continuavam a chegar, a ameaça de despejo pairava como uma nuvem escura, e a busca por trabalho permanecia um exercício frustrante de esperança e decepção. No entanto, algo sutil havia se alterado dentro dele. A lembrança daquele gesto de gentileza, do sorriso franco de Ana Clara, funcionava como um pequeno farol em meio à escuridão. Ele passou a frequentar quase que por acaso, a rua onde ficava a padaria artesanal que ela mencionara. Não com a intenção clara de encontrá-la, dizia a si mesmo, mas talvez, só talvez, para sentir de novo aquele aroma de pão fresco e especiarias que por um instante, o transportara para um lugar menos sombrio. E como se o destino estivesse tecendo seus fios invisíveis, eles se reencontraram. Foi numa tarde de quinta-feira. Luiz Alberto estava sentado num banco de praça, a poucos metros da padaria, folheando distraidamente um jornal velho que encontrara por ali, quando ouviu aquela voz melodiosa. Luiz Alberto. Que surpresa boa te ver por aqui. Ana Clara se aproximou, o mesmo sorriso radiante no rosto, carregando uma caixa de papelão que parecia pesada. Vim tomar um ar, e quem sabe comprar um daqueles pães de mel, ele respondeu, sentindo um calor inesperado subir-lhe ao rosto. Era a primeira vez em meses que se sentia genuinamente embaraçado, e a sensação era estranhamente agradável. Conversaram por alguns minutos. Ela contou sobre seu trabalho na padaria, sobre os sonhos de um dia ter seu próprio pequeno negócio, talvez um café literário, um lugar aconchegante onde as pessoas pudessem se reunir. Falava com tanto entusiasmo, com tanta paixão, que era impossível não se contagiar, mesmo para um cético como Luiz Alberto. Ele, por sua vez, foi mais contido,
mas pela primeira vez em muito tempo, compartilhou um pouco de sua situação, a perda do emprego, as dificuldades. Não se fez de vítima, mas também não escondeu a dureza do momento. Ana Clara ouviu com atenção, sem julgamentos, sem conselhos fáceis. Apenas ouviu. E isso, para Luiz Alberto, valeu mais do que 1000 palavras de compaixão vazia. Ao final da conversa, antes de se despedir para voltar ao trabalho, ela o surpreendeu novamente. Luiz Alberto, sei que não é muito, mas estamos precisando de alguém para ajudar com umas entregas aqui na padaria, principalmente nos fins de semana. É um trabalho temporário, poucas horas, mas, se você estiver interessado. A oferta o pegou de surpresa. Um trabalho. Mesmo que temporário, mesmo que simples. Era uma corda lançada em sua direção quando ele já se sentia afundando. A hesitação durou apenas um instante. O orgulho ferido, a desconfiança, tudo isso pareceu pequeno diante da possibilidade real de ter um propósito novamente, de ganhar seu próprio dinheiro, por pouco que fosse. Eu aceito, obrigado de verdade. O alívio em sua voz era palpável. Nos dias seguintes, Luiz Alberto começou a fazer as entregas para a padaria. Era um trabalho humilde, pedalando uma bicicleta cargueira velha pelas ruas do bairro, mas ele o abraçou com uma dedicação surpreendente. Cada entrega feita, cada sorriso de um cliente satisfeito, era uma pequena vitória, um passo para longe do abismo. Ana Clara era uma chefe gentil e compreensiva, mas também exigente na medida certa. Ensinou-lhe os macetes do ofício, as ruas a evitar nos horários de pico, como lidar com os clientes mais difíceis. E entre uma entrega e outra, conversavam. Sobre a vida, sobre os sonhos, sobre as pequenas alegrias e tristezas do cotidiano. Luiz Alberto descobriu em Ana Clara uma ouvinte atenta e uma amiga inesperada. Ela, por sua vez, via em Luiz Alberto uma força e uma resiliência que ele mesmo parecia desconhecer. No entanto, a vida raramente segue uma linha reta de progresso. Numa tarde chuvosa, enquanto fazia uma entrega num bairro mais afastado, a bicicleta cargueira teve um pneu furado. Luiz Alberto estava longe da padaria, sem ferramentas e com o tempo apertado. O desespero começou a bater à porta novamente. Sentou-se na calçada molhada, a cabeça entre as mãos, sentindo o peso daquele contratempo como se fosse o prenúncio de um novo fracasso. Não vai dar certo, pensou. Eu não sirvo para nada mesmo. Foi quando um carro parou ao seu lado. Um senhor grisalho, com um ar simpático, ofereceu ajuda. Juntos, conseguiram remendar o pneu o suficiente para que Luiz Alberto pudesse voltar. Aquele pequeno gesto de solidariedade, vindo de um completo estranho, reacendeu a chama que ameaçava se apagar. Lembrou-se de Ana Clara, de sua persistência, de sua crença inabalável no lado bom das coisas. Não podia desistir. Não agora. Chegou à padaria atrasado, encharcado e exausto, esperando uma bronca. Mas Ana Clara apenas sorriu, ofereceu-lhe uma toalha seca e uma xícara de café quente. Contratempos acontecem. O importante é que você está bem e não desistiu. Naquela noite, ao voltar para seu quartinho, Luiz Alberto se olhou no espelho. As olheiras ainda estavam lá, o cansaço também. Mas havia algo diferente em seu olhar. Uma centelha de determinação, uma dignidade redescoberta. O trabalho na padaria não era a solução para todos os seus problemas, ele sabia. Mas era um começo. Era a prova de que ele ainda era capaz, de que ainda havia um lugar para ele no mundo. E mais importante, era a prova de que a gentileza e a amizade podiam, sim, fazer a diferença. Ele pensou em Ana Clara, em sua fé contagiante na humanidade. E pela primeira vez em muito tempo, Luiz Alberto sentiu uma pontada de esperança genuína, não a esperança vaga e distante de antes, mas uma esperança palpável, construída tijolo por tijolo, entrega por entrega, conversa por conversa. Aquele emprego temporário, que surgira de um encontro casual, estava se tornando mais do que uma fonte de renda, estava se tornando uma ponte para uma nova fase de sua vida, uma fase onde a amargura começava, lentamente, a ceder espaço para algo mais luminoso. A chuva lá fora havia parado, e uma lua tímida espreitava entre as nuvens. Luiz Alberto sorriu.
Um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que carregava o peso de uma transformação silenciosa que estava apenas começando. Ele ainda tinha um longo caminho pela frente, mas agora, não se sentia mais tão sozinho nessa jornada. O trabalho temporário na padaria de Ana Clara, que Luiz Alberto inicialmente encarou apenas como um bote salva-vidas em meio à tempestade de seus problemas financeiros, começou a se transformar em algo muito mais significativo. A rotina das entregas, o contato diário com pessoas diferentes, a camaradagem com os outros funcionários e principalmente, as conversas com Ana Clara, foram pouco a pouco lixando as arestas de sua amargura, revelando um homem que apesar das cicatrizes, ainda possuía uma imensa capacidade de se importar e de se conectar. Luiz Alberto não apenas entregava pães e bolos, ele entregava pequenos momentos de alegria, e isso, de alguma forma, refletia de volta para ele. Ele aprendeu os nomes dos clientes habituais, os seus pedidos preferidos, as pequenas histórias que cada um carregava. Descobriu um prazer inesperado em ser uma presença constante e confiável na vida daquelas pessoas. Com o dinheiro que ganhava, conseguiu colocar as contas em dia e até começou a guardar uma pequena quantia, sonhando, quem sabe, em um dia ter um lugar melhor para morar. Mas a maior mudança não era financeira, era interna. Aquele olhar permanentemente cansado e desiludido começou a dar lugar a um brilho de interesse, de vivacidade. Ele passou a cuidar mais de si, a se barbear com mais frequência, a escolher roupas menos surradas. Até mesmo sua postura parecia mais ereta, menos curvada sob o peso invisível de antes. Ana Clara observava essa transformação com um sorriso discreto e um orgulho genuíno. Ela nunca o pressionou, nunca tentou consertá-lo, apenas ofereceu amizade, confiança e uma oportunidade. E Luiz Alberto, faminto por essas coisas, agarrou-as com todas as forças. Certo dia, o dono da pequena gráfica onde Luiz Alberto trabalhara antes apareceu na padaria. Seu antigo patrão, o Sr. Antunes, um homem geralmente sisudo, parecia constrangido. Ele contou que a pessoa que haviam contratado para o lugar de Luiz Alberto não dera certo e que a gráfica estava passando por dificuldades, precisando de alguém experiente e de confiança para ajudar a reorganizar a produção. Lembrei de você, Luiz Alberto, disse o Sr. Antunes, sem rodeios. Sei que as coisas não terminaram bem da última vez, e eu fui injusto. Mas se você estiver disposto a considerar, a vaga é sua. Com um salário melhor e mais responsabilidades. Luiz Alberto ficou em silêncio por um momento, o coração batendo forte. Voltar para a gráfica? Para o lugar que representara tanto sua segurança quanto sua maior decepção? Olhou para Ana Clara, que apenas lhe deu um leve aceno de cabeça, um sinal de encorajamento silencioso. Ele pensou em tudo o que passara, na escuridão e na pequena luz que encontrara. Pensou na dignidade que o trabalho na padaria lhe devolvera, mesmo sendo simples. Mas também pensou em sua paixão pela arte gráfica, pelo cheiro de tinta e papel, pela satisfação de ver um trabalho bem impresso. Eu aceito, Sr. Antunes, disse Luiz Alberto, a voz firme. Mas com uma condição: quero ter autonomia para implementar algumas ideias que tenho para modernizar a produção e buscar novos clientes. O Sr. Antunes, surpreso com a assertividade de Luiz Alberto, concordou. Aquele não era o mesmo homem cabisbaixo que ele dispensara meses atrás. A despedida da padaria foi agridoce. Luiz Alberto sentia uma gratidão imensa por Ana Clara e por todos ali, mas também uma excitação pelo novo desafio. Você não vai se livrar de mim tão fácil, disse ele a Ana Clara, com um sorriso. Vou continuar sendo seu cliente número 1 de pão de mel. E eu vou cobrar cada visita, ela respondeu, rindo, os olhos brilhando. Nos meses que se seguiram, Luiz Alberto mergulhou de cabeça no trabalho na gráfica. Com sua experiência e as novas ideias que trouxera, conseguiu otimizar processos, reduzir desperdícios e atrair novos projetos. A gráfica, que estava à beira da falência, começou a se reerguer, e Luiz Alberto, antes um funcionário dispensado, tornou-se peça fundamental nessa recuperação. Ele não ficou rico, nem sua vida se tornou um conto de fadas. Os desafios continuavam a existir, os dias difíceis ainda apareciam. Mas agora, Luiz Alberto os enfrentava com uma nova perspectiva, com uma força interior que ele redescobrira.
ele alugou um pequeno apartamento, simples, mas aconchegante, num bairro tranquilo. Nas paredes, em vez de vazio, pendurou algumas gravuras que ele mesmo criara em seus momentos de folga, um hobby antigo que ele resgatara. E quase todas as tardes, depois do expediente, passava na padaria de Ana Clara. Às vezes para um café, às vezes para um pão de mel, mas sempre para uma boa conversa. A amizade deles se aprofundara, tornando-se um porto seguro para ambos. Numa dessas tardes, enquanto saboreava um café e observava o movimento da rua através da vitrine da padaria, Luiz Alberto viu seu próprio reflexo no vidro. O homem que o encarava de volta ainda tinha algumas marcas do passado, as olheiras talvez nunca sumissem por completo, e os cabelos grisalhos eram uma lembrança constante do tempo que passara. Mas o olhar era diferente. Havia serenidade ali, e uma quieta confiança. Havia, acima de tudo, esperança. Ele sorriu para o reflexo, um sorriso genuíno, que vinha de dentro. A vida o testara duramente, o levara ao limite da desesperança. Mas, no fundo do poço, quando tudo parecia perdido, uma mão amiga, um gesto de gentileza, um pão de mel, haviam sido suficiente para reacender a chama. Luiz Alberto aprendeu que as reviravoltas do destino podem ser cruéis, mas também podem ser surpreendentemente generosas. E que às vezes a maior transformação começa com a coragem de aceitar uma pequena ajuda e a humildade de recomeçar, não importa quão baixo se tenha caído. Ele terminou seu café, despediu-se de Ana Clara com um abraço caloroso e saiu para a rua. O sol do fim de tarde pintava a cidade com tons dourados. Luiz Alberto respirou fundo o ar da metrópole, que antes lhe parecia tão opressor e agora soava como uma promessa de novas possibilidades. Ele estava pronto para elas.